Os fundos imobiliários podem representar um erro grotesco na carteira dos investidores, caso eles não tenham uma compreensão clara do porquê que eles investem nos fundos imobiliários, caso eles não tenham estratégia. Isso pode representar uma grande ilusão na mente dos investidores. Eles têm que entender essa correlação entre fundos imobiliários e fazer uma comparação também com ações. Por que você investiria em um ou outro? Vamos falar sobre isso e vamos ver também a taxa Selic, que deve reduzir nessa próxima reunião nessa semana e também deve continuar essa trajetória de baixa ao longo de 2024. A gente vai entender como pode ser afetado aqui os fundos imobiliários, tá? Não se esqueça do like no vídeo e também sua inscrição no canal para não perder conteúdos como esse. Quando falamos de fundos imobiliários de papel, a primeira coisa que a gente vê é ótimos dividendos, mas não fique seduzido por isso, porque esses dividendos eles tendem a não crescer, eles tendem a oscilar conforme a inflação ou a Selic aumenta ou diminui, né? Então nós estamos no momento de alta de Selic, por exemplo, acabou ajudando aqui um pouco o MXRF11. Aí vai depender de como o gestor aí vai trabalhando essa carteira de crédito deles, mas não tende a crescer esse dividendo. Tanto que você vê que o patrimônio ao longo dos últimos vários anos, ó, desde 2015 até agora, o patrimônio não saiu do lugar. Ficou na casa dos R$ 9, às vezes bate 10, às vezes cai. Então, o patrimônio não cresce. Se o patrimônio não cresce, a cotação vai ficar aqui oscilando. Está hoje com 7% de ágio, por isso que está aqui acima, um pouco acima dos 10, 10,41. Senão vai ficar rondando ali próximo dos R$ 10, 9,80, alguma coisa do tipo, porque fundos imobiliários de papel não tendem a se valorizar porque eles te entregam todo o rendimento deles em dividendo. Então a primeira coisa que você tem que pensar é que mesmo que você fosse milionário hoje, fosse viver de dividendos, você não poderia considerar viver de dividendos com 13% do MXRF11, porque ao longo dos anos teu poder de compra seria corroído. Por quê? Porque aqui está a inflação junto. Então 13% de, por exemplo, R$ 10 hoje é diferente de 13% de, por exemplo, R$ 10 daqui a 10 anos. Então a inflação vai te corroer. Você teria que, caso você já esteja vivendo de dividendos, você teria de reaplicar a proporção relacionada à inflação desses 13%, tá? Então a primeira conclusão que a gente tem é que você nunca vai poder viver com os dividendos total do fundo imobiliário de papel, porque eles não são sustentáveis. Junto aqui está a inflação, que não é repassada na cota. Simples assim. Outro ponto importante é que fundos imobiliários são ativos relativamente novos e mesmo os que já têm um histórico maior passaram por mudanças, então é complicado você avaliar o histórico desses fundos. Por exemplo, o MXRF11 ele tem aqui feito um que ele até chama de flight to quality, né? Eles têm buscado aqui ativos de mais qualidade. Então de uns anos para cá ele tem performado bem e com ativos mais seguros. Isso aqui é um diferencial importante, a gente vai falar aqui sobre o risco, tá? Então ele está buscando aqui mais segurança, mas ainda assim ele não é tão seguro, vamos dizer, como a renda fixa padrão, aí, né? Um CDB de um banco de qualidade, ou de repente aí, o Tesouro, né? Com certeza. Mas ele tem uma boa qualidade, é um custo-benefício bacana, que sofreu uma alteração ao longo dos anos aqui, um pouco nesse foco dele, além de toda a oscilação que acontece quando muda aqui a Selic e o IPCA. Então você tem que ficar de olho na atuação do gestor, esse é um ponto. O histórico você tem que tomar cuidado porque os fundos passam por mudanças. E tem o terceiro ponto, que aí sim eu falo, este ponto é o diferencial dos fundos imobiliários de papel em relação à renda fixa, tá? Qual que é? Compara aqui, ó, CDI com MXRF11. 168% contra 141%. Você olha assim, você fala, puxa, não teve tanta vantagem o MXRF11, não sei se valeu a pena o risco, mas aí você tem que pôr o IR. O IR do CDI seria altíssimo, né? Você paga 15% de todo o lucro que você teve no período. O MXRF11, ele praticamente, a valorização que ele entrega é quase todo ali no dividendo, né? Então é tudo isento. Hoje em dia, dividendos de fundos imobiliários são isentos nos fundos imobiliários de papel, tá te entregando tudo isento. O dia que vier a ser taxado, e se for taxado, até acho que não, mas se for taxado, errou, acabou a vantagem do fundo imobiliário de papel. Então, na minha opinião, a única coisa que sustenta a vantagem aqui do fundo imobiliário de papel é o fato deles serem isentos aqui nos dividendos. Aí sim, já é um fator muito importante para você falar que eles são melhores aqui do que a renda fixa. Que a renda fixa da parte mais segura, a maioria aqui vai ser taxado no IR, o CDB de um banco de qualidade, o Tesouro também, né? A não ser que você comece a comparar
com ativo de renda fixa mais arriscado. Mas aí você começa a ter um risco que aí talvez valha mais a pena você terceirizar e pegar uma carteira mais diversificada como o próprio MXRF11, tá? Então, na minha opinião, essa é uma vantagem indiscutível em relação à renda fixa, mas a gente não chegou a comparar com a renda variável ainda. O MXRF11 hoje está com 7% de ágio, a média do setor é de 7% de deságio. Isso mostra que tem vários fundos imobiliários de papel baratos. Só que, será que essa barateza, entre aspas, vale a pena? Provavelmente tem um grande risco, a gente já vai falar, tá? O yield dele até um pouco acima aqui da média, tem um valor patrimonial bastante grande, né? Um dos mais conhecidos aí. E ele tem a questão que todos os fundos imobiliários têm. Tem subscrições que acabam puxando a cotação para baixo. Mas, na minha opinião, em caso de fundos imobiliários de papel, não tem problema nenhum, tá? Zero problema. É até interessante que puxe para baixo, porque você não quer fundo imobiliário de papel muito caro. Então é bom que seja puxado, desde que somente se o gestor não ficar emitindo abaixo do valor patrimonial. Aí não importa qual é o tipo de fundo, emitiu abaixo é cagada, tá? Então, tá emitindo no valor patrimonial? Tá tranquilo aí. No caso do fundo imobiliário de papel, isso não é uma preocupação que me afligiria, tá? Não tem problema nenhum. E aí a gente parte para aqueles fundos imobiliários que têm um risco um pouco maior, como por exemplo o RPR11, tem um yield maior, 17,7%, um PVP menor, tá bacana aqui, mas tem um risco ali atrelado na carteira, embora ele esteja aqui melhor do que vários outros fundos imobiliários arriscados, existe um risco de repente, pode ser aquele efeito dominó de repente na carteira a acabar acontecendo, né? Como por exemplo no HCTR11, o PVP de 0,32, assim como o DEVA11, o TORD11, foram fundos imobiliários que foram devastados pela inadimplência. Tem uma série de bagunça que eles fizeram aqui? Tem, mas ainda assim a inadimplência pegou forte aí, né? A gente vê o HCTR11 aqui nos últimos 5 anos, entregou uma rentabilidade ridícula, não compensou dividendo algum pago, né? Ele simplesmente não parou mais de despencar. E aí é que tá o problema. Ele começou a cair aqui, será que valia a pena comprar? Aqui, será que valia? Será que valia? Será que valia? Quando é o fim? Quando é o fundo do poço disso aqui, né? A gente não tem uma noção disso porque nós estamos falando de crédito, estamos falando de algo bastante complicado, é complexo, é realmente arriscado, tá? E aí a gente entra naquela questão, quem no Brasil é especialista em crédito? Os bancos, é aqui que está o diferencial. Toda vez que o Banco do Brasil atinge quedas bem grandes, ele se recuperou, né? Eu já tenho o Banco do Brasil, eu invisto desde 2007, eu acho que o Banco do Brasil eu comprei ou em 2008 ou em 2009, por aí, e nunca vendi. Ele sempre às vezes dá uns sustos aí que parece, não, agora é o fim do Banco do Brasil, né? A mídia fala e não sei o quê, depois ele vai lá e sobe, vai subindo, pagando sempre os dividendos bacaninha ali, né? Então, tem os momentos de vaca magra? Tem, mas ele sempre se recupera. Será que dá para ter essa mesma frieza com os fundos imobiliários mais arriscados, com yield maior? Na minha opinião, não, né? Então, o Banco do Brasil subiu pra caramba, tá um PVP ainda de 0,94, tá com yield de 9%, que ainda é um yield bacana e que vai aumentar um pouco. Olha só tudo que ele entregou aqui recentemente. Então, entregou valorização, entregou, para quem comprou no fundo, um yield aí muito melhor que esse, né? Então, é aí que se faz o sucesso no longo prazo. O patrimônio do banco não para de subir. Então, a gente sempre vai ver um PVP ali bacaninha, né? Olha só, no patrimônio sozinho não vai fazer a cotação subir, mas aí você olha o lucro, que é o principal na verdade, no final das contas, né? Tudo vai buscar o lucro no fim das contas, e olha só o que o lucro faz. Ele não para de subir, e aí cotação segue o lucro, a cotação vai subindo, e junto da cotação o PVP vai subindo, então vai tudo ficando ali, ó, alinhadinho para você não estar comprando caro o Banco do Brasil, exceto raras exceções aí, mesmo que você erre em algum momento, ele ainda vai lá e supera isso aí, o retorno junto aí com o dividendo acaba superando, né? Mas não é só o Banco do Brasil, a gente pode inclusive ir para bancos smalls. O Banco ABC teve altas aqui gigantescas, né? Altas muito bacanas, o yield dele não é tão forte como o Banco do Brasil nesse momento, mas quem comprou na baixa tem um yield aí muito legal, né? Um banco que tem muito a crescer ainda, ele é um banco menor, então tem mais espaço para crescimento. Olha o que ele faz nesse patrimônio, e a gente sempre está comprando o banco barato, tá ali a 0,91 PVP, vamos isolar o patrimônio, olha só o lucro, não para de subir, né? E aí vê aqui a cotação contra o lucro, o que acontece? Sobe infinito. Só que os bancos, volta e meia, dão o quê? Uma grande oportunidade, né? Olha só, aqui vocês viram que eu entrei bastante bacana para aproveitar essa
retomada, eles retomam, porque a gente confia, a gente sabe para onde eles estão indo, né? Você tem que confiar no banco, obviamente, tem uns que não vão ter tanto futuro assim. O PVP de 0,91, ó, tá até abaixo da média, mesmo com tanto dividendo, com tanto retorno de cotação. Na minha opinião, foi um case super bem sucedido, né? Eu não vou ficar só nos cases bem sucedidos, vamos pegar aqui um que tem sofrido, que é o Bradesco, mas esse sofrimento levou ele a um PVP de 0,92, quedas nas cotações, e a gente está num cenário que talvez seja um cenário parecido com o que o Banco do Brasil, o Banco ABC, que outras empresas já passaram, em algum momento retoma, né? Por mais que eu não veja um cenário tão bacana como eu vejo no Banco do Brasil e no Banco ABC, o preço que o Bradesco está sendo negociado deixa ele, na minha visão, bacana pra caramba. Olha aqui, o patrimônio subiu pra caramba, o lucro não subiu, ele deu uma oscilada aqui bem forte, está até um pouquinho abaixo aqui, e é por isso que a cotação acabou fazendo essa depressão. E aí é só a gente perceber que em algum momento vai retomar e a cotação vai subir também. Então você tem oportunidades de crescimento, tem oportunidade de ação barata, tem oportunidade para tudo quanto é lado, porque eles são os especialistas no crédito, né? Os bancos são os especialistas no crédito. Aí você vê o PVP do Banco Bradesco está abaixo da histórico aqui, ó, dos últimos 10 anos, né? Além que nesse momento de dificuldades, a parte de seguro salvou bastante os resultados do banco, mostrando que os bancos têm também uma diversificação, e o banco percebeu também o erro aqui na questão de crédito, mas vem atuando em relação a isso, vem fazendo aqui uma transformação recente, mudança aí de gestores e tudo mais, então tende aí para o caminho correto novamente, e aí em algum momento ele deve subir os resultados e depois as cotações. E aí quando falamos dos fundos imobiliários de tijolos, a realidade é um pouco diferente. Existe uma possibilidade de um crescimento de dividendos, de um crescimento de patrimônio, afinal eles investem em imóveis, imóveis ao longo dos anos são valorizados ao longo do tempo. A grande questão é, qual é o trabalho que o gestor está fazendo? Esse vídeo, para não ficar muito longo, eu não vou me estender muito, depois a gente pode fazer um mais específico, mas tem que ficar atento no que o gestor está fazendo. Olha só o desempenho do Credit Suisse aqui no HGLG11, foi um PVP que está hoje a 1,05, que é bem abaixo da média, inclusive do que costuma ser negociado, porque o pessoal sabe que é um ótimo fundo imobiliário, que costuma ter valorização nos seus imóveis, ter trocas aqui, às vezes eles vendem com grande lucro, né? Olha só o que o patrimônio do fundo fez, saiu ali de 104 para hoje 153, o HGR11 mesma coisa, né? Tava aqui a um patrimônio isso em 98, 2018, não faz tanto tempo, 2018 97 e poucos, agora tá a 123,50, uma ótima valorização. O problema é que a Credit Suisse saindo, né, vai vendendo aqui pro Patra, que pelo menos é uma gestora bacana também, mas não acredito que seja tanta qualidade como a Credit Suisse. A equipe aparentemente talvez fique ali, existem ainda algumas incertezas, mas o fato é que um dos melhores fundos imobiliários vai perdendo aqui uma grande gestora. E nos fundos imobiliários é muito importante a gestão. E aí, quando a gente fala de fundos imobiliários de tijolo, as subscrições são um freio de mão pesado. Por exemplo, a HGL11 está um PVP de 1,05 e se ele continuasse performando bem com o mesmo gestor, a gente sempre tem a expectativa de ir aumentando esse PVP muito. Mas se o gestor não consegue performar bem, ou mesmo que ele faça uma subscrição bacaninha ali, né? Ele acaba puxando um pouco para baixo, que ele está pondo ativos num PVP de 1, e olha só, nesse fundo aqui nós já temos um pouco de ágio, né? Porque inclusive já tem a expectativa de os imóveis que estão aqui dentro valorizar alguma coisa do tipo. Então cada vez que você faz uma subscrição num PVP, mesmo que você faça PVP 1, você está puxando um pouco para baixo essa valorização, né? Então acaba sim sendo um freio de mão aí na valorização das cotações. Mas se o gestor fizer um ótimo trabalho, a gente vai ver que o patrimônio vai acabar subindo de uma forma ou de outra, como fez aqui o HGLG11. Mas então a gente entende que o trabalho do gestor é muito importante nisso também. E se ele não fizesse absolutamente nada, já seria melhor do que a maioria dos fundos, que geralmente subscrição acaba atrapalhando na maioria das vezes. Então vamos à conclusão. Fundos imobiliários de papel, pelo menos os de alto risco, eu não vejo sentido investir, porque o risco, na minha opinião, está muito mais legal quando a gente vai nos bancos, eles são especialistas nisso. Se for investir nos papel de baixo risco, na minha opinião, pode até fazer algum sentido, eu não curto, mas eu entendo que a pessoa, desde que ela saiba que aquele yield não é 100% verdadeiro, lembrando das limitações então do yield e do PVP, pode fazer algum sentido. A Selic caindo impacta os fundos imobiliários de papel de formas diferentes, tem que ver a composição da carteira e tudo mais. E
O tijolo tem que saber a importância do gestor, porque o gestor é que vai decidir os imóveis que estão ali dentro, vai fazer as subscrições são um freio de mão em todos os fundos imobiliários de tijolo, e a Selic caindo tende a ajudar esses fundos imobiliários nas reavaliações aí que vão acontecer ao longo dos tempos. E embora eu acabe preferindo as ações, onde eu fico muito mais confortável diante do potencial grande de valorização e toda a minha experiência que eu já tenho nas ações, eu achei os fundos imobiliários até que bacana, eu vou testando eles aí desde o início ali do canal, tá? Quem é membro do canal tem acesso à minha carteira de investimentos em fundos imobiliários, eu vou deixar o link da carteira lá na comunidade, tá? Inclusive, considere se tornar membro do canal, você vai ter acesso à planilha de dividendos, preço teto, além de vídeos exclusivos. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!